E tem alguma empresa que você olha assim e ela tá muito barata? Jogada no lixo, tem a Petrobras e tem as outras, né? Tem a PetroRio, tem a 3R e também a PetroRecôncavo. Dessas três aí, existem oportunidades ainda no setor? Tá. Tem a Petrobras e tem as outras, né? Tem a PetroRio, tem a 3R e também a PetroRecôncavo. Dessas três aí, existem oportunidades ainda no setor? Tá. Hoje é outro setor que tacaram uma bomba nuclear nele, né? E cada evento, acho que ele tem que ser analisado de uma maneira. Hoje, o case menos arriscado das três, na minha opinião, é a Prio. Menos arriscado. Tá? Por quê? Primeiro, essa tributação de petróleo cru exportado vai durar aparentemente só 4 meses, então assim, não vão ser 4 meses, e ela exporta toda a produção dela, então não vão ser 4 meses que vai afetar o case da empresa. Aí depois disso, suspensão do desinvestimento da Petrobras. Já concluiu o Albacora, que era o último ativo que ela precisava incorporar. Já foi concluída. E por último, o que tem mais? Teve mais alguma coisa. Suspensão dos investimentos, enfim. Eu vejo que a Prio, no frigir dos ovos, ela é o case menos arriscado do ponto de vista estrutural. A Recôncavo, não sei se você viu, caiu 20% ontem e caiu mais um pouco hoje. Por quê? Porque saiu uma certificação de reservas muito ruim, em que, primeiro que no desinvestimento da Petrobras, ela estava negociando um ativo chamado Polo Bahia Terra, só que eles não assinaram nada. Tá? Então a Petrobras não tem nenhum dever legal enfim, ela pode falar, não quero mais vender o ativo sem cometer nenhum absurdo, é uma decisão dela, e isso tira um pouco da atratividade do case, porque a PetroRecôncavo ela tinha um pouco menos de crescimento em relação aos demais pares. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que foi publicado a certificação de reserva ontem, a certificação de reserva como se fosse uma auditoria em que ela classifica a quantidade de barris recuperáveis que cada empresa tem. E o resultado disso foi que, apesar de ter encontrado mais petróleo, entre aspas, por assim dizer, essa certificação foi feita via uma curva de preços do final do ano passado, que era muito maior do que a gente tem hoje. Então, assim, foi uma premissa agressiva no que diz respeito à recuperabilidade desses volumes. E, por último, houve uma revisão para cima dos investimentos para o desenvolvimento dos poços. Então, a empresa esperava investir X, agora vai ter que investir X e mais 20%. Então, o papel deu uma azedada muito forte, porque, na prática, o que está sendo dito é o seguinte, ela vai gerar menos caixa do que antes. Em minha defesa, esse caso, nesse case eu tinha neutro. Agora, falando de um case que eu tinha como compra, é a 3R, que está sofrendo bastante. E o que aconteceu com a 3R? A questão da taxação de exportação. Ainda não é um problema para ela, porque ela vende o petróleo dela internamente. Quando ela ganhar mais escala, talvez ela exporte, mas assim, isso para ela não é um problema. O desinvestimento da Petrobras, ela tem um ativo que ela já assinou, inclusive a geração de caixa do ativo desde junho do ano passado já pertence a 3R, e só falta uma última assinatura dos órgãos de controle para que o ativo seja concluído, a transferência do ativo seja concluída. E você tem uma empresa que não quer mais vender, no caso da Petrobras, que não quer mais vender o ativo. Só que, veja bem, o contrato já foi assinado. Entendeu? Já foi assinado. Qual é o problema? Parte do ativo, pelo menos quase 10% do valor combinado, já foi pago. Então, e aí? A Petrobras vai rasgar o contrato? Entendeu? Mesmo... Prevê multas, alguma coisa assim, no contrato? Cara, não é que ela prevê alguma coisa, mas assim, isso vai ser judicializado. Peraí, quer dizer que eu te dou um dinheiro antecipadamente, eu tenho dinheiro, eu tenho direito a esse fluxo de caixa, eu contrato pessoas... e você... O que eu fiz de errado? Assim, que tá... Entendeu? Então eu acho assim que causa uma impressão muito ruim. Por quê? Porque uma coisa é o governo fazer uma política X e essa política dá errado. Sim. Outra coisa é você quebrar um contrato, algo estabelecido, em que você chega e por causa de um ativo velho. Assim, Polo Potiguar é um ativo que tem dezenas de anos de operação.
E aí você... Sabe, isso acaba respingando e até em outros setores e outros leilões que a empresa pode fazer, porque os investidores vão pensar, opa, se existe um risco estrutural maior aqui, eu não vou ser tão agressivo quanto eu deveria, tá? Então, se as regras mudam, então, peraí, ou eu não participo, ou eu participo em condições piores do que antes. Então, existe essa questão do Polo Potiguar, mas eu acho que vai ser concluída essa aquisição. Eu acho que seria assim, um tiro de bazuca para matar uma formiga, caso a Petrobras... Porque assim, cara, a reserva desse polo deve ser, sei lá, 0,0... A Petrobras produz mais de 3 milhões de barris por dia. No total. Não é só o percentual equivalente ao stake da empresa. Aí, por causa de um poço velho que produz 18, ela vai fazer um negócio desse, entendeu? Eu acho que não faz tanto sentido. E por último, e essa informação é aquela que eu confesso não... Ficar perdido, assim, eu digo que é uma informação ruim, mas é algo que é difícil de avaliar, que foi a venda do stake de 1% do principal controlador, que é do Family Office da família Gerdau, que ele vendeu 1%. Então, assim, é um case que passa ali por um problema de confiança e que o principal acionista vende um pedaço, assim. Então, assim, é difícil avaliar isso, por quê? Porque da mesma maneira que não pode ser nada, tá tudo certo, pode ser alguma coisa que não é público. E aí, como é que você avalia alguma coisa que não é público? Do 3R. Isso daí. Da 3R. Então, assim, ao passar, eu acho que esse é o problema das três. Eu acho que, assim, a Prio é que na margem é menos arriscada e é um case bom, já concluiu. Então, assim, o baile vai seguir para ela. Recôncavo, já aconteceu essa notícia, o papel já caiu, já mudou o fundamento. E a 3R a gente ainda tá esperando, assim. E tem alguma empresa que você olha assim e ela tá muito barata, jogada no lixo praticamente? Você diz do meu setor ou dos demais? De qualquer setor. Olha, para quem tem peito de aço, eu acho que eu acabei de citar a 3R, a Prio. Eletrobras. Eletrobras também? Eletrobras. O que acontece? O que aconteceu com a Eletrobras? O case de privatização da Eletrobras era um case de descontratação das hidrelétricas que ali estavam para que ela pudesse se recontratar a preços de mercado. E o que aconteceu, como eu falei agora há pouco no podcast, foi um derretimento dos preços de energia. Então, no momento da privatização, o mercado tinha uma premissa de preço, eis que a realidade se impõe e esse preço derreteu. E a ação derreteu junto, assim, porque o grande driver de valor da empresa era exatamente essa reprecificação do portfólio. Entretanto, eu acho que existem outras alavancas, né? Melhora da governança, ela anunciou um PDV agora, um programa de demissão voluntária, que tirou ali praticamente 20% da empresa, com uma economia anual de mais de R$1 bilhão. Então, assim, para 2023, 2024, a empresa já vai rodar com EBITDA 1 bilhão maior em relação ao passado. Só por conta disso. Então, assim, tem toda uma agenda positiva ali que vai se desenrolar ao longo dos anos. E se ao longo desse tempo houver uma mudança no setor de geração de energia elétrica, ali no que diz respeito a preços, eu acho que o mercado vai começar a reprecificar ela para cima. Lembra muito o case de commodity, né? O commodity é bom você comprar quando a commodity está na lama. Sim. Por quê? Porque qualquer recuperação que passe, você se apropria toda dela. Então, assim, fazendo aí um pouco de valuation freestyle, eu acho que o case da Eletrobras é mais ou menos esse. Se houver uma recuperação, eu acho que a ação se recupera, mas além disso, você tem toda uma agenda positiva que está sendo tocada pelos executivos. O mercado, principalmente os institucionais, gostam de olhar para a Eletrobras muito por TIR, né? por taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, você precisa usar premissas. Qual é a sua premissa de preço? A minha TIR é essa. Ok. Vamos usar um múltiplo muito fácil de se entender. Preço por valor patrimonial, que eu acho que todo mundo conhece. A empresa está negociando a 60 do preço por valor patrimonial. Então, assim, imagina... Tem alguma coisa esquisita aí, né? Eu acho assim, que meu ponto é o seguinte, uma empresa privada redonda, filé, uma Engie, já é privada há décadas e é maravilhosa, etc. Ela negocia 3 vezes book. Entendeu? Então, assim, eu acho que existe um espaço de reprecificação muito grande à medida que houvesse trabalho de melhoria dentro da Eletrobras. Seja por alocação de capital, seja por fusões e aquisições, seja por corte de custos, seja por tentar transformar aquela estrutura cheia de ações, né? LET 3, LET 5, LET 6, somente para o novo mercado. Então, isso tudo tem toda uma agenda positiva que vai ser tocada ao longo dos anos. Tá? Então,
esse é o case que eu acredito na Eletrobras, assim. Infelizmente, eu acho que faltam gatilhos de curto prazo, mas, assim, por ser um case transformacional, eu acho que é um case que vale a pena você entrar. Eu acho que, assim, do meu setor, assim, de energia elétrica, eu acho que é o case mais largado às moscas, ainda que não exista um gatilho, assim, não vai acontecer isso, pá, e o papel vai dobrar. Infelizmente não tem. A AGF Mais Que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.